Bom dia, irmãos, paz do Senhor. Irmão Flávio tá bombando hoje na escola dominical. É. Vamos lá, irmãos, lição número 7. Caminhos na superação de traumas emocionais. A lição de hoje ela foi comentada pelo pastor Roberto Monteiro de Castro. Se não me engano é de Curitiba, isso. E nós vamos aí ver um pouquinho sobre esse assunto que é bem interessante. Quero adiantar aqui, irmãos, que eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas nós vamos aí, com a ajuda de Deus, discorrer um pouquinho sobre esse tema. Em nenhum momento, quero que os irmãos entendam, quero menosprezar aqui a profissão do psiquiatra ou do psicólogo, tá? Mas como a nossa lição, ela vai tratar ali da parte mais de tratamentos bíblicos, né? De você superar os seus traumas. Então, ambos os profissionais são muito importantes, tá? Em nenhum momento eu quero diminuí-los aqui, mesmo que eu diga algo que você às vezes não precisa de tal coisa, não quer dizer que o profissional ele não tem utilidade, tá bom, meu querido? Só para você entender, tá? Abra sua Bíblia aí, ou acompanhe na sua revista comigo, mas antes de vermos os textos inspirativos, vamos aqui com o texto áureo, que é o que nós vamos falar depois aqui, e para você ficar guardado aí também no seu coração, amém? Vamos ler o nosso texto áureo no 3, irmãos? 1, 2, 3. Deixo-lhe a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe os seus corações, nem tenham medo. João 14, 27. Muito bem, quem disse isso aqui? Eu, Tiago? Não, quem falou aquele texto ali, irmãos? Vamos lá, estudamos a Bíblia ainda. Em que circunstância Jesus falou aquele texto ali? Vocês se lembram? João 14, um capítulo muito conhecido da Bíblia. Em que circunstância ele está falando daquilo ali? Quem levantou a mão ali? Ninguém levantou a mão para falar? Qual é a circunstância? Jesus está conversando com os seus discípulos acerca do reino de Deus, que ele estaria indo preparar lugar. Depois ele vai falar lá no comecinho, ele começa esse capítulo falando o quê? João 14, não? O que significa turbar o coração, pastor Israel? Não fiquem aflitos, preocupados, pensando só no que está acontecendo. Vou trazer aqui conforto para vocês. Aí ele fala que ele vai preparar lugar, ele fala sobre ele ser o caminho, as pessoas estarem firmadas nele, os discípulos no caso. E aí ele chega ali no 27, que ele vai falar o quê? Eu vou deixar a minha paz. E isso tem muito a ver com o que nós vamos estudar sobre as questões emocionais. Quem aqui gosta de não ter paz? Quem gosta de estar em paz sempre? Viver uma vida tranquila, feliz? Ninguém, só a irmã ali que falou amém. Seguindo aqui, irmãos, então, os objetivos da nossa lição são aprender na Bíblia com a história de Jó e a sua superação de conflitos emocionais. Isso é o que nós queremos conhecer, perceber que o sofrimento do ser humano é uma realidade. Existe alguém aqui que não sofre, nunca sofreu e acha que nunca vai sofrer? Quem aqui já sofreu alguma coisa na vida que te gerou uma tristeza ou um peso emocional? Levanta a mão, agora é para levantar a mão assim, que eu quero ver se era só eu que tinha esse problema aí. Todos nós passamos por essas dificuldades, certo? É uma realidade e nem sempre existe uma explicação racional. Por que é importante você entender isso? A gente tem resposta para todo o problema que passa. A gente pode usar a resposta genérica, irmão, que tudo está ligado ao pecado original. Sim, pode. Todo problema que nós enfrentamos hoje, cristãos ou não cristãos, tem ligação com o pecado original lá de Adão e Eva. Mas o exemplo de Jó ele é muito claro para nos mostrar que Deus diz que Jó era um homem justo e bom, e o que Jó passou condiz com ele ser um homem justo e bom. Então existe uma explicação racional? Não tem uma explicação para tudo. E ainda praticar, buscar soluções diante dos traumas emocionais,
que estão entrelaçados com questões físicas, mentais e muitas vezes espirituais. Nem tudo que nós passamos na nossa vida tem a ver com o espiritual, mas nem tudo é só físico, mas nem tudo é só emocional, ou pode ser as três coisas, ou pode ser só uma delas. Então vamos dar uma discorridinha hoje sobre esses aspectos. Textos bíblicos inspirativos que serão a base para a nossa lição de hoje. Nós temos impresso na revista, mas se você não tem a sua revista, você abre a sua Bíblia lá em Colossenses 3, 12 ao 14, depois Jó 1, 20 ao 22, Jó 2, 8 ao 10 e Jó 42, 1 ao 6. Como é costume, nós vamos ler compartilhando esse texto. Vamos começar lá com Colossenses e as damas primeiro, como sempre, uma irmã pode estar lendo o primeiro versículo para nós. Jó 1, 20 ao 22, um irmão. Uma irmã 21. O irmão no 6 pode encerrar. Amém. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, na Tua presença nós estamos mais uma vez, nos colocamos diante de Ti. Senhor, que a Tua palavra possa realmente falar ao nosso coração, trazer esclarecimento e que possamos sair daqui, Pai, com atitudes novas daquilo que aprendemos, de como superar as dificuldades emocionais que todos nós passamos. Nos ajuda, para a glória e honra de Jesus que eu oro. Amém. Muito bem. Caminhos na superação de traumas emocionais. O que é um trauma? Quem já está lendo não vai ler mais. O que é trauma? Quem sabe me dizer? Acadêmicos, estudiosos aqui, pessoas da área da saúde que vejo aqui, é mais ao fundo. O que é um trauma? A Derli está me encarando para não perguntar para ela. Não vou perguntar, Derli. Vamos lá. Trauma psicológico é uma resposta emocional a um evento que deixou feridas na memória e no conceito de identidade de uma pessoa. Ela pode sentir uma série de emoções negativas logo após o acontecimento terrível ou a longo prazo. Então, isso é uma definição geral sobre trauma emocional. Por que a gente fala trauma emocional? Mas nem sempre eu vou falar o emocional aqui, mas entendam que eu estou falando desse. Porque existe o trauma físico, que é, por exemplo, quebrar um braço. Isso é um trauma físico, tá?
Então, toda vez que citar trauma aqui, estamos falando do emocional. E se trata disso ali. Evento que deixou feridas na memória ou no seu conceito de identidade. Isso traz emoções negativas. Aí o trauma emocional ele é dividido em 3 subpartes ali, que ele pode ser um trauma agudo, resultado de um único evento estressante ou perigoso. Por exemplo, você desenvolveu um trauma porque o seu avião caiu. Tá? Isso é um único evento que aconteceu na sua vida, só que gerou uma consequência negativa na sua mente, que você pode desenvolver, bem básico, tá? Medo de voar. Você sobreviveu à queda do seu avião e aquilo gerou em você uma característica na sua mente que você não chega perto de avião mais. Isso é um trauma agudo, um único evento gerou isso. Você tem lá trauma complexo, que é o resultado de exposição a vários eventos traumáticos. Ao longo de um período da sua vida, você tem passado por repetidas situações ruins que têm gerado no seu subconsciente um trauma complexo, ou seja, aquilo se acarretou por mais tempo e você ainda pode estar vivendo a situação do trauma. E ainda o trauma secundário, que é resultado de estar em contato com alguém que passou por um acontecimento traumático. O trauma secundário é, o negócio não foi comigo, mas aquilo me deixou com esse trauma. Por exemplo, eu ver o sofrimento profundo de alguém e eu entender que aquilo pode ser problemático para mim. Como assim? Eu olho a dificuldade que uma pessoa está passando e aquilo começa a mexer comigo. Mexer que eu tenho dificuldades para dormir, eu tenho dificuldade mais em continuar tendo paz. Então, um evento com outra pessoa acarretou no meu trauma, certo? Vamos diferenciar aqui emoção e sentimento. E eu trouxe essa imagenzinha aqui, que é do filme Divertidamente. Quem já assistiu esse filme? Levanta a mão aí para eu ver. Se eu vou estar falando algo muito desconhecido. Se você não assistiu, procure assistir. É um filme, é uma animação da Pixar, que mostra como é, bem superficial também, como funciona a mente das pessoas. Cada um desses personagens aqui simboliza um sentimento. Aqui a gente tem o medo, a raiva, a alegria, a tristeza, e aqui no caso, como a personagem lá é uma adolescente, o nojo, né? Então esse é o sentimento que ela tem por muitas coisas. Geralmente é associado aqui a coisas que ela não quer comer, coisas que ela não quer fazer. Então ela tem o sentimento de nojo também. Mas vamos focar mais nesses 4 principais aqui para entender e diferenciar emoção de sentimento. Emoção é uma reação imediata a um estímulo emocional competente. Como assim uma reação imediata? Eu coloco aqui um vídeo de uma criança muito bonitinha, fofinha, cantando, e em determinado momento você enche os seus olhos de lágrima e faz aquele barulho assim. Isso é uma emoção. Você demonstrou emoção a um estímulo instantâneo de algo que aconteceu. Ou você vê um acontecimento trágico na sua frente, naquele exato momento, a sua reação é emocional. Olha, meu Deus, olha isso que aconteceu. Aí você pode envolver medo, envolver tristeza, tá? Então, isso é a emoção, é a sua reação imediata ao fato. Ela está relacionada a alguma coisa que mexe com você. E a sensação ela pode ser agradável ou desagradável. Ainda, sentimento envolve alto grau de componente cognitivo, de percepção e avaliação de algo. Emoção é reação, enquanto sentimento é construção. Então, o sentimento ele é algo que é desenvolvido. Por exemplo, o sentimento de culpa. O sentimento de culpa ele é desenvolvido. A gente não sente a culpa logo no momento do fato sequente. Você pode sentir uma emoção com relação a um fato que você passou. Por exemplo, eu atropelei um gato. É um exemplo, eu não atropelei um gato. Eu atropelei um gato. Naquele momento, meu Deus, atropelei o bichinho. Isso é a emoção. À noite eu estou lá em casa. Meu Deus, eu não presto. Eu atropelei um animalzinho, eu sou um matador de animais. Aí eu vou gerando o sentimento de que eu sou uma pessoa má com relação aos animais. Por quê? Porque a minha cognição, a minha cabecinha já começou a pensar mais naquilo e desenvolver ali uma conclusão com relação ao fato que eu passei. Tá dando para entender até aqui? Muito bem.
Vamos seguindo lá então. E essa aqui é a nossa amiga tristeza. Não deveria ser amiga de ninguém, tá? A tristeza, ela é representada com essa figura no filme Divertidamente, e ela traz ali para nós algumas coisas que é interessante você perceber, você entender que nem tudo na sua vida é um trauma emocional. Às vezes você só está triste. Compreendeu? Às vezes você vai acordar de manhã, o seu humor não está muito agradável, você não quer conversar com as pessoas. Isso não quer dizer que você é traumatizado com o ser humano. Às vezes você só está de mau humor. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei, pessoas já relataram para mim, determinado dia que aconteceu, de ficarem, amanhecerem, acordarem tristes por se lembrar de um fato ocorrido no dia anterior e querer não existir, e querer passar o dia inteiro isolado, e querer passar o dia inteiro longe de outras pessoas ou se envolver porque ela estava numa tristeza profunda. O que nós devemos tomar muito cuidado com relação à tristeza é que se você deixar o sentimento de tristeza tomar conta de você, aí sim ele pode se tornar algo mais grave. Mas nem tudo que nós passamos, ou tem alguém aqui que acorda feliz e radiante todos os dias da sua vida, levanta a mão aí, que daí você vai me ensinar como que faz. Porque a gente não acorda feliz e radiante todos os dias. A gente tem situações que nos levam a amanhecer triste, que nos levam a muitas vezes passar raiva durante o dia, que nos levam muitas vezes a alegria repentina. Então, quero mostrar que as alterações do seu humor e as dificuldades ou momentos bons que você passa que alteram as suas emoções, não significam que você tem ou não um trauma, ou uma dificuldade psicológica. O pastor avisou que é 10:02. Pedir aqui para a irmã Roseli fazer a oração 10:02, orar para que o Senhor da Seara levante obreiros para a sua seara. Senhor, nosso Deus e Pai, nós como igreja nos reunimos nesta manhã para estudar a Tua Palavra, e a Tua Palavra nos diz que nós devemos, Senhor, orar, pedindo ceifeiros para a Tua seara, Pai. A Tua seara é grande, Senhor, há tantos ainda, Senhor amado, que não ouviram a mensagem do Evangelho. Há tantos que estão sofrendo, Senhor amado, que buscam soluções em lugares errados, e faltam pessoas, Senhor amado, obreiros, para estar levando, Senhor, a palavra de salvação, a solução dos problemas, Senhor. Que nós temos a resposta, mas muitas vezes, Senhor amado, não alcançamos essas pessoas porque elas estão distantes de nós. Por isso nós oramos para que o Senhor levante, Senhor, obreiros, ceifeiros, Senhor amado, para levarem a mensagem da Tua palavra e colherem os frutos que já estão maduros, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, capacita, Senhor amado, aqueles que estão se preparando, aqueles que têm o chamado, Senhor, aqueles que têm a convicção do chamado, mas se sentem muitas vezes, Senhor, incapacitados. Capacita, Pai, dá ousadia, Senhor amado, dá coragem, Senhor, para se posicionarem e irem, Senhor, aos campos que estão brancos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Seguindo então aqui com a tristeza. Isso aqui que está na mão da personagem é uma bolinha aqui que eles chamam de, aí sim, cultivar um sentimento. E os sentimentos são aquilo que vai ser a base para o desenvolvimento, no caso aqui da adolescente, ela está numa fase de desenvolvimento psicológico, ela não tem todo o seu critério cognitivo formado 100% para compreender tudo e entender tudo, nem a gente adulto e velho às vezes tem, tá? Então, a tristeza, assim como as outras emoções, ela tem a capacidade de cultivar um sentimento e aquilo trazer uma base psicológica para a pessoa. Como assim trazer uma base psicológica? Já ouviram falar de gatilhos mentais? O que é o gatilho mental? É aquilo que te lembra do sentimento ruim e aquilo te gera, por exemplo, no caso, a tristeza. Compreenderam? Do meu exemplo que eu matei o gato. Tá? Eu não matei o gato, mas no meu exemplo, eu matei um gatinho, então eu cultivei aquilo na minha mente, um sentimento de que eu sou mal, porque eu atropelei um animal. Toda vez que eu vejo um gato, aquilo dispara um gatilho na minha mente, bem superficial, tá, irmãos?
Um gatilho na minha mente que me leva a ter... Nossa, eu sou mal porque eu atropelei um gato lá no ano de 1994. Compreenderam? Então, assim como os outros sentimentos, a tristeza também, e outros que a gente passa podem gerar as bases psicológicas de eu desenvolver aí sim o meu trauma. Seguindo então, temos alguns textos bíblicos de alguns personagens, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Alguém abra, por favor, Gênesis 42, 21, outro 2 Samuel 12, 16 e 17, outro 1 Reis 19, 4, outro Mateus 26, 37 e 38, e ainda o último, Gênesis 1, 27, aí quem leu Gênesis 1, 27, vai ler o 1, 27, o 1, 31 e o 2, 3. Quem está lá com Gênesis 42, 21, levanta a mão aí que o microfone já vai estar do seu lado. Marilza, Gênesis 42, 21. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhes acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Olha aí que coisa interessante. Ansiedade, quase ninguém tem hoje em dia, né? Então, esse texto aqui fala dos irmãos de José. No momento que eles acabaram de sair ali da presença do José, eles foram até o Egito comprar comida, e o José os tratou de maneira mais ríspida. E aí eles estão falando assim, ó, isso tudo está acontecendo porque a gente fez aquilo de errado com o José lá atrás. A gente viu que o José estava angustiado. E aí a gente vê uma relação direta, um sentimento ruim que o José sentiu no momento que os seus irmãos o jogaram numa cisterna, depois o venderam como escravo, e depois ele foi preso, e depois ele sofreu mais um monte, e ele foi injustiçado. Então nós temos o exemplo do José aqui como uma pessoa que poderia ser alguém traumatizado emocionalmente. Quem está lá com 2 Samuel 12, pastor Israel, 12, 16 e 17. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi e entrou, passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. Aqui nós temos então a figura do rei Davi, após o seu pecado. Aqui Davi está sofrendo porque o primeiro filho que ele teve com Batseba, fruto do pecado, a mulher que era de Urias, o filho dele está muito mal a ponto de morrer. Então Davi está em profundo sofrimento e tristeza. Uma comparação dos dois casos é, o caso de José não foi provocado por ele. O caso de Davi foi, ele estava vivendo uma consequência de um pecado que ele havia provocado. Ambos, José vivia um período angustiado à vista dos seus próprios irmãos. Depois você tem o exemplo ali do rei Davi, sofrendo pela consequência daquilo que estava acontecendo. 1 Reis 19, 4, está com quem? Irmã Nilvânia. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio, e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Esse texto muito conhecido, de quem nós estamos falando aqui? Quem sabe? Elias. O que Elias tinha acabado de fazer nos momentos anteriores a esse texto aqui? O que ele tinha acabado de fazer? Elias tinha arrasado, irmãos. Elias tinha detonado com todos os profetas de Baal, desceu fogo do céu, queimou tudo, tirou sarro dos profetas de Baal. Ih, o Baal está dormindo, não está ouvindo vocês direito. Aí depois ele fez o quê? Eu disse que se não desse certo ia morrer todo mundo, e morreu todo mundo. Matou todos os profetas de Baal. E aí ele descobre o quê na sequência? Que a Jezabel não ficou muito feliz com o que ele fez. E aí ele faz o quê? Vai se esconder e fala: ai, Deus, me mata, porque olha aí o que eu estou sofrendo agora.
Viu como a montanha-russa emocional ela pode sair de uma coisa incrível muito alta e ir para uma coisa incrivelmente muito baixa? A circunstância que o Elias se encontrou, tendo medo da rainha, mesmo depois daquilo que Deus tinha acabado de mostrar a ele, a ponto dele pedir a morte. Mateus 26, 37, 38, irmão Coelho pediu aqui, irmão. Então Jesus foi com os discípulos a um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: sentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Quem que ficou triste e angustiado aqui? Ah, mas Jesus, como assim? Jesus triste, angustiado, passando por momentos de dificuldade. Irmãos, Jesus, como ser humano, ele viveu todas as características possíveis ao ser humano viver. Jesus, ele sabia que ele ia morrer. Se você soubesse que você vai morrer daqui, Jesus no caso ali era algumas horas, você sabe que você vai morrer há algumas horas, qual que é a sua sensação? No mínimo de angústia, e parecida com essa ali, não é? Por mais que você seja salvo, não adianta a gente falar, a gente é super sacrossanto crente assim, que é tão salvo que eu vou morrer, estou feliz, alegre, que eu vou ali tomar um sorvete que minha morte está me aguardando. A gente não age desta forma. E Jesus está mostrando isso. A angústia por saber que o momento da morte estava se aproximando, ele também passou por esse momento de dificuldade. Alcança ali para o pastor Israel, por favor, o microfone. Professor, é um pensamento meu. Jesus, ele teve essa angústia tão grande e não foi com medo da morte, pois ele veio para morrer, ele sabia que ele ia morrer. Aí eu penso que o que angustiou Jesus é que ele sabia que daquele momento ele ia passar por um processo que ele não havia passado ainda, porque desde que ele deixou o trono da glória, ele tinha comunhão íntima com o Pai, e ali ele sentia que no momento que ele recebesse o pecado do homem, ia romper essa comunhão, e ele não havia passado por isso. Então, para mim, o sofrimento de Jesus, o que angustiou ele a ponto de transformar seu suor em sangue, foi o peso do pecado peso muito grande, porque ia romper uma comunhão que ele não havia perdido até ali. Eu coloco ainda, pastor Israel, como a reação humana também, porque Jesus pede, Pai, se for possível, eu não quero passar por isso. A angústia, não medo, realmente, não estava com medo, porque ele sabia o que ele deveria fazer, mas entendendo o sofrimento, tratando-se, o negócio é complicado. Pai, se for possível, essa é a reação de Jesus como ser humano, naturalmente falando. Se for possível, eu não gostaria de passar por essa situação, é isso que Jesus está dizendo. Muitas vezes, nós passamos por situações parecidas. Ainda Gênesis 1:27, quem pegou o Gênesis lá, ler o 1:27, depois 1:31, depois o 2:3. Quem está com o Gênesis? Acha alguém, então, por gentileza, irmãos, lá no início da Bíblia, Gênesis 1:27. Aqui, Roseli. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. 31. E Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom. E foram-se a tarde e a manhã, o 6º dia. 2:3. E Deus abençoou e santificou o 7º dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. O que eu quero mostrar com esses 3 textos aos irmãos? Aqui era o único momento da história da humanidade que as pessoas não tinham preocupação. A única preocupação do ser humano era estar na presença de Deus e não desobedecê-lo com relação a comer daquilo que não era para comer. Aqui não existiam traumas emocionais. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Não estamos falando de imagem física, porque Deus é espírito, mas a sua imagem conforme os seus atributos que Deus dá ao ser humano, os atributos comunicáveis de Deus. Essa era a imagem do ser humano.
E aí eles viviam num lugar muito lindo e perfeito. E Deus inventou um dia para eles só para descansar. Essa era a realidade sem sofrimento. Mas, infelizmente, na sequência do texto, a gente vai ver que apareceu o pecado e trouxe tudo de volta. E agora a pergunta para nós é como nós estamos lidando, estamos agindo diante da dor. Eu acredito aqui, não vou perguntar quem teve ou quem sofreu mais, que todos nós já passamos por um momento de dificuldade que nos gerou dor, que nos gerou peso emocional, e isso nos fez pensar com relação de, será que Deus esqueceu de mim? Às vezes nós cristãos fazemos essa pergunta, irmãos. Deus não está vendo o meu sofrimento? Será que Deus está longe, que não entende o que eu estou passando? E aí nós entramos no nosso primeiro ponto, que se chama recursos espirituais para superar os traumas. Como eu li com os irmãos com relação aos personagens bíblicos que passaram por momentos de dificuldade na sua vida, o exemplo que eu dei vai além do de Jó. Jó é a nossa base de estudo hoje, mas muitas vezes quando a gente fala de sofrimento, o primeiro que a gente lembra é Jó. Mas a Bíblia traz muitos outros exemplos de pessoas que passaram por sofrimento e dificuldades emocionais. Mas a Bíblia está repleta de recursos, porque o interesse de Deus com a inspiração da Bíblia não é apenas que você saiba que as pessoas sofreram. Não é apenas que você saiba que existem as consequências do pecado para o seu psicológico também, mas que Deus tem a solução e um tratamento que Ele quer que você aplique na sua vida para que você supere. E os recursos espirituais, nós vamos passar por alguns deles aqui agora, para trazer a solução para os traumas. Então alguém, por favor, vá para Mateus 12, 28 ao 30. Os irmãos mais do fundão aqui, vamos começar a ler agora. Os irmãos do fundão não estão lendo. Irmã Ivone, Mateus 12, 28 a 30. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem é comigo não ajunta, espalha. Acredito que a referência ficou fora, não era este o texto que eu queria tratar neste momento. Vamos para Efésios 6:10, depois eu acho o texto de Mateus ali. Irmã Sônia Cruz. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Então, tratando de recursos aqui espirituais, Efésios 6:10, ele fala sobre ser fortalecido no Senhor. Uma grande dificuldade que nós temos, muitas vezes como cristãos, também é de lembrar que Deus tem a condição, que Deus é muitas vezes o único que pode nos ajudar nos momentos difíceis e de trauma. Quando você sente uma dor de cabeça, você pensa primeiro em Deus ou no dipirona? No Dorflex, segundo alguns ali. É natural do ser humano, irmãos, que nós nos esqueçamos que Deus tem condição de resolver os nossos problemas. Então, Paulo aos Efésios está nos lembrando que devemos estar revestidos do poder de Deus para superarmos as dificuldades. Quem está com Efésios 6:13? Luciana. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé,
com o qual podereis apagar todos os fardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo, na sequência, está falando aqui sobre a armadura de Deus. Basicamente, irmãos, a armadura ela é formada por um componente de ataque e todos os outros são componentes para defesa. Vocês prestaram atenção ali? Quais são os componentes que estão na armadura de Deus? E eu quero mostrá-los aqui mais uma vez. Então, nós temos lá a couraça da justiça, o cinturão, os calçados do Evangelho da Paz, escudo da fé e capacete da salvação. E neste ponto eu quero frisar 2 deles aqui. Ambos, com exceção da espada, todos são componentes de defesa corporal. E aí, Deus ele é muito claro na inspiração da carta ao apóstolo, falando sobre o capacete da salvação, e eu coloquei um capacete de motoqueiro aqui mesmo, e o escudo do Capitão América, para que isso fique gravado na sua mente, porque são referências mais normais que você vê no seu dia a dia. Você não vê o escudo lá do medieval, você vê esse aqui toda hora aparecendo. Para que você se lembre do quê? Quando nós sofremos com traumas, nós somos atacados, porque o maligno ele tem a capacidade de utilizar das nossas dificuldades, sentimentos e momentos ruins da nossa vida para atacar a sua mente e o seu coração com coisas que não são verdade. E entre elas estão, o capacete da salvação serve para proteger a sua mente da dúvida quanto à perda da sua salvação. Como assim? Você está passando por isso, talvez você não seja salvo. Porque uma pessoa salva jamais passaria por esse tipo de situação que você está passando. Deus não se importa com a sua situação psicológica. Deus não liga para aquilo que você pensa ou aquilo que você sente. Os ataques vêm na sua mente. A justiça de Deus está falhando. E aí a gente vê isso claramente no exemplo do Jó, em que os amigos dele, na discussão com ele, utilizam muito o ponto de que Deus é justo. Sim, Deus é justo. Então, a única explicação para o sofrimento de Jó é ele ser pecador. Aí o Jó, ele se defende dizendo, mas eu não fiz nada errado. Eu estou agindo de maneira certa. Então, o ataque é, então você está dizendo que é a justiça de Deus que está falhando? E aí, irmão, o que você acha? Deus tem sido justo com você? Nos momentos que você tem lá a sua dificuldade, nos momentos da sua tristeza, nos momentos aí que você tem passado por angústias, Deus tem sido justo com você? O capacete nos leva a proteger a nossa mente, e eu lembro de uma propaganda, eu vou pegar aqui para ficar mais lúdico. Eu tenho um capacete. Eu lembro de uma propaganda de trânsito que passava no passado. Se passava, era no passado. Que passava algum tempo atrás, sobre conscientização de trânsito para os motoqueiros se protegerem. Aí o rapaz mostrava assim, que objeto é esse? É uma cotoveleira? Não, né? É o quê? É um capacete. Serve para pôr onde então, irmão? Na cabeça. Isso demonstra o que para nós? A proteção da sua cabeça, a proteção da sua mente. Muitas vezes nós passamos por situações, por estarmos com a nossa mente desprotegida. Temos o acesso ali ao instrumento de defesa, mas não utilizamos. Se utilizarmos o capacete no braço, eu posso estar andando de moto com o capacete no braço e se eu cair, o meu braço fica bem, mas a minha cabeça... E o ponto que a gente quer proteger é qual? É a cabeça. O trauma emocional, ele se instaura na sua mente. E um dos motivos, não estou falando que é o principal, um dos motivos é quando nós deixamos a nossa mente desprotegida. O segundo instrumento ali, nós temos o escudo. Escudo da fé, que a Bíblia vai falar que é para você se proteger dos dardos inflamados do maligno, que quando joga você usa o escudo para a sua proteção.
perda da perspectiva futura. Eu não acredito mais que Deus possa fazer alguma coisa, porque Ele permitiu que eu estivesse passando por essa situação. Descrença. Quem sabe Deus não seja tão bom assim como a gente acha que Ele é. Por quê? Porque olha quanta maldade está acontecendo. Nós utilizamos muito, irmãos, a nossa justiça como referência para como deve ser a justiça de Deus. E aí a gente deixa de crer naquilo que Deus possa fazer, no plano dele para a nossa vida, uma vez que a gente não está usando o escudo da fé, exercitando a fé de crer que, em meio a essa situação, eu creio que lá na frente existe algo que Deus ainda vai operar na minha vida. É muito difícil ter fé no momento de dificuldade. Tá? O que eu estou falando não é, tão legal, né? Não, eu tenho fé sim, e eu gosto de sofrer, ninguém gosta de sofrer. E ainda a desesperança, não acredita em mais nada, acha que o mundo é feito para o sofrimento mesmo, então fica por isso mesmo. Nos recursos, então, para superar os traumas, recursos espirituais, o primeiro deles ali que eu coloquei é: reconheça que você possui uma dificuldade. Reconhecer não te faz menos cristão. A grande dificuldade, isso no meio evangélico, é muito, muito grande, de entender que passa por um problema psicológico muitas vezes. Porque eu sou crente, onde já se viu dizer que eu estou com ansiedade. Onde já se viu dizer que eu posso estar sofrendo de depressão. O primeiro passo para um tratamento é você entender que você está doente. E isso funciona também com os traumas. E na vida cristã isso deve acontecer. Reconheça que você precisa de ajuda, que você possui uma dificuldade. Aqui eu não estou trocando a palavra pecado, não. É porque às vezes, como o exemplo de Jó, não é um pecado, e sim um momento difícil que você está passando. Às vezes é um pecado sim, você está passando por um problema psicológico por consequência de algo que aconteceu. A gente lembra aqui, com relação ao cego, os discípulos chegam para Jesus e perguntam assim para ele: quem que pecou? O pai dele ou ele? Aí Jesus responde o quê? Não quer dizer que alguém tenha pecado, mas que ele está assim para quê? Vocês lembram? É para a glória de Deus. Muitas vezes você vai passar por uma situação ruim, porque Deus será glorificado nessa situação. Seguindo lá, outro recurso espiritual: coloque Deus de volta no lugar que deve ser dele. Por que eu coloquei isso aqui? Porque no momento que a gente passa por uma situação difícil de sofrimento, e isso eu falo por experiência própria, a gente esquece o lugar onde Deus deve estar na nossa vida. E isso vai dificultar muito mais o seu tratamento. Sabe por quê? Porque daí a gente corre para tudo menos para Deus. A gente tenta o recurso do amigo, a gente tenta o remédio, que daí às vezes você só dorme, que enquanto está dormindo não está sofrendo, né? Essa é a lógica do remédio que só faz dormir. A gente esquece que Deus deve ser o centro das nossas vidas, e a partir do momento que Ele for o centro da sua vida, você vai conseguir colocar as coisas em ordem no seu psicológico também. Busque a ajuda de pessoas cristãs maduras e confiáveis. Lembra que eu coloquei ali o maduras e confiáveis? Porque a gente deve sim compartilhar as nossas cargas. É isso que a Bíblia nos ensina. Que a gente compartilhe aquilo que está sentindo, aquilo que é uma dificuldade na minha vida. Pessoas maduras e confiáveis, por quê? Porque às vezes a sua dificuldade pode se tornar um assunto do momento. Isso não acontece na igreja, né? Não, vamos pular essa parte. Tá? Busque ajudas de pessoas cristãs. Existem pessoas que são treinadas, pessoas que buscam a Deus, pessoas que buscam uma vida de oração, justamente para poder te ajudar. Vou te dar um exemplo muito simples, tá? O exemplo da minha vida. Eu passei por uns problemas uns anos atrás aí, e eu achei que eu resolvia sozinho, porque eu sou bom, eu consigo, porque eu não preciso de ninguém, e a primeira reação é o isolamento, tá? Aí você se isola, você vai para o seu canto, porque eu vou resolver sozinho.
Já pensaram isso, né? Às vezes a gente pensa, eu vou resolver sozinho. Aí não resolvia sozinho, a tendência é só piorar. Daí o barranco vai começando a ficar mais íngreme, e chega um momento do barranco, irmão, que você não freia mais, você só rola. E aí o fundo do poço parece um lugar tão agradável, né? Aí quando você chega no fundo do poço, normalmente a gente espera chegar no fundo do poço para lembrar de Deus. E não é isso que Deus espera dos seus filhos. Deus espera que os seus filhos conversem com Ele como o Pai amoroso que Ele é, e exponham a Ele as suas dificuldades. E aí ali ainda no ponto C, buscar ajuda de pessoas confiáveis. Aí só depois que eu estava no fundo do ralo ali, o fundo chegou, tinha cavado mais um meio metro ainda, né, para ter certeza que estava no fundo, que eu busquei ajuda. E uma das pessoas que me ajudaram, o pastor Eliezer, não é porque é meu pai que me ajudou. Tanto que quando eu busquei ajuda para ele, foi no âmbito pastoral. O que eu quero mostrar com isso, irmãos? Existem pessoas na sua comunidade, homens de Deus. Se você não tem certeza se a pessoa é homem de Deus ou não é, tudo bem, não converse com ela. Mas se você está nessa comunidade, eu já falei isso em outros assuntos, se você está nessa comunidade, aprendendo aqui, crescendo, sob a liderança daquele pastor ali, quer dizer que você confia nele para você tratar dos seus assuntos espirituais, dos seus assuntos psicológicos. Ah, mas o pastor não é psicólogo. Como eu disse lá no início, nós estamos falando aqui dos resultados, dos recursos espirituais. Só que aprenda uma coisa aqui, meu querido irmão. Se o seu psicológico não estiver bem, o seu espiritual também não vai estar. Uma coisa influencia diretamente na outra. Ou você está feliz. Geralmente quando a gente está feliz e animado, a gente faz mais coisas espirituais. Quando não está, a gente não faz. O exemplo é, amanheça um dia triste e veja se a primeira coisa que você vai pegar é a Bíblia. Não é. Você vai assistir uma série, você vai tomar um remédio, você vai buscar auxílio em outras coisas, e normalmente não é um auxílio espiritual. Uma coisa que eu aprendi na minha dificuldade, esses dias atrás, passei isso em casa, não sei nem se a Luana percebeu, mas um momento que eu estava meio desanimado ali, por que eu existo, né? Aquelas coisas assim, por que eu estou aqui hoje? Né? Todo mundo tem essas crises, irmão, não é só eu que tenho não, tá? Todo mundo tem esses momentos assim. O meu passado me fez lembrar de uma coisa. O que foi que me animou novamente quando eu estava lá? Foi Deus. Então, naquele momento, eu peguei a Bíblia, sim, e fui ler. E eu acho que eu li ali na sequência uns 20 capítulos da Bíblia. Irmão, foi melhor que tomar remédio. A sensação de desânimo, de angústia, de tristeza, porque não é porque a gente passou uma vez que nunca mais vai acontecer e o diabo vai parar de atacar, tá? O ataque do maligno, ele sempre vai acontecer na sua vida. Mas o recurso ainda é o mesmo e ainda funciona. Tirar um momento de leitura bíblica, de oração, tem muito poder no seu psicológico e no seu espiritual. A partir do momento que o seu espírito estiver fortalecido, o seu psicológico tende a estar mais fortalecido também. Ainda lá, inicie uma dieta espiritual. Dieta não é só parar de comer, tá? Dieta é você regularizar a sua alimentação. Então, uma dieta espiritual consiste no quê? A partir desse momento, eu tenho um compromisso de buscar a Deus e deixar que Deus trate da minha dificuldade e daquilo que eu estou sofrendo. É fácil isso? Não é. Sabe por que não é fácil? Porque a gente tem muita dificuldade de confiar que Deus resolve as coisas. Ai, como assim? A gente é crente, Deus pode todas as coisas. Mas na prática a gente tem dificuldade de entender e de confiar que Deus resolve todas as coisas. Pense nisso e analise na sua vida e você vai ver que eu estou certo. Na prática, a gente acha que Deus não resolve tudo, que a gente precisa de algo mais. Quando deixamos essa interpretação de lado e passamos a entender que Deus é o único que pode resolver todas as suas condições físicas, mentais e espirituais, você vê que as coisas passam a ser diferentes na sua vida.
Iniciar uma dieta espiritual tenha o hábito de buscar a Deus, de conhecer a Deus, de ler a Bíblia. A gente vive insistindo aqui, irmãos, leia a Bíblia, se alimente da palavra de Deus. O alimento faz parte do tratamento. O médico não fala isso para você, quando você vai fazer qualquer coisa que seja, para isso você para de comer, para isso você come isso. No seu emocional é a mesma coisa. Aquilo que você está pondo para dentro influencia diretamente na sua reação emocional. Fica assistindo só filme depressivo para você ver se você não fica depressivo. Fica ouvindo só música porcaria para ver se você daqui a pouco não está cantando as mesmas porcarias. O que você coloca para dentro, e eu, mais uma vez, meu exemplo, uma das coisas que mais me afetavam nos momentos de crise emocional é que eu ia ouvir música secular. Por quê? Porque parecia mais legal, mais divertido, distraía, naquele momento distrai mesmo, tá? Distraía, parecia interessante, mas depois você fica mastigando aquela coisa assim. Teve um tempo que eu estava ouvindo até uma menina que chama Billie Eilish, não sei se vocês já ouviram falar, pesquise. A cara da menina é a cara da depressão, irmãos. Você olha para ela e fala, ela está deprimida. E ela canta só umas músicas meio depressivas e umas coisas assim. Aí eu já estava naquela coisa assim, nossa, essa menina, eu acho que ela sabe do que ela está falando, não sabe nada, irmãos. Então aquilo que você põe para dentro, aquilo que você se alimenta, tem capacidade de interferir no seu psicológico. Então inicie uma dieta espiritual. Luana? Isso é até interessante, porque não compete só naquilo que a gente se alimenta, mas daquilo que indiretamente alimenta a gente. Por exemplo, eu trabalhava num escritório que todos os dias as meninas colocavam uma playlist de música sertaneja, de música, assim, nas piores letras possíveis, e depois de um tempo aquilo eu percebi que estava me fazendo mal. E daí eu até falei para o Thiago, eu preciso fazer um detox. E daí eu comecei a levar fone pro meu trabalho e escutar música cristã e ler mais a Bíblia, porque não era a iniciativa minha de que eu estava colocando a música, mas a música do ambiente já estava me fazendo mal, porque aquilo era o que eu estava consumindo, mesmo que eu não quisesse. Então eu tive que tomar uma posição, né, para não continuar alimentando aquilo. Um exemplo muito claro disso, já ouviram falar de fumo passivo? O que é o fumo passivo? É você que está fumando? Não, quem fuma não é você, mas os outros fumando à sua volta ali prejudicam você. Aí você vai lá no médico e ele olha, nossa, há quanto tempo você fuma? Eu não fumo. Mas você está... então você é um fumante passivo. Às vezes o ambiente em que você está, ele é prejudicial para a sua mente e para o seu coração. Então, vou pedir demissão do emprego? Não peça imediatamente, mas ore para que Deus providencie um emprego para você, que você não tem que passar por determinadas situações que podem afetar a sua vida espiritual. E ainda, mude seus hábitos. Não adianta nada saber tudo isso e não fazer nada. Não adianta esperar mudanças se a gente não muda. Para ter resultados, nós precisamos fazer coisas diferentes. Nós nunca teremos resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Seguindo, então, a aplicação. Temos colocado em prática nossa fé e confiança em Deus diante dos traumas emocionais. No momento de dificuldade, eu não estou dizendo que tem alguém traumatizado aqui, mas no momento da sua dificuldade, você tem se lembrado de Deus? Você tem colocado a sua fé e a sua esperança nele? Você tem buscado ajuda, auxílio de pessoas que realmente possam te ajudar? A importância de uma perspectiva vindoura feliz. No caso do Jó, você vai ver ali no primeiro capítulo que acontecem coisas terríveis com ele. De início ele fica sem os filhos e sem a riqueza. Aí na sequência nada é tão ruim que não possa piorar. Na sequência o Jó fica sem esposa, sem filhos, sem riqueza. E depois até os amigos. No início os amigos do Jó até foram complacentes com ele. Colocaram-se no lugar do Jó, ficaram 7 dias quietinho com ele ali. E isso é interessante, isso é bonito e é algo que deve ser feito. Você estar próximo de uma pessoa que está passando por um momento de sofrimento e estar sofrendo com ela. Isso deve acontecer. Mas depois os amigos de Jó, acho que eles cansaram, que passou 7 dias... E daí começaram a ver, nós precisamos descobrir o que está acontecendo com esse homem. Então, vamos dar a sugestão para ele do que está acontecendo.
O que eu quero mostrar para vocês com essa tela aqui? Essa tela ela fala da morte dos apóstolos. Depois de Jesus, que é o primeiro aqui, nós temos o Mateus, que ele foi cortado, Tiago decapitado, Paulo decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Matias queimado, Bartolomeu decapitado, outro foi crucificado em X, outro foi atirado por lanças, outro foi enforcado. O que isso nos mostra? Isso aqui, todos esses fatos aconteceram no mesmo dia? Com certeza não. O que eles já tinham consciência então? O primeiro que morreu não está ali, foi o Estevão, que morreu apedrejado. Todos eles sabiam que o Estevão morreu? Sim, era algo que as pessoas ficavam sabendo facilmente naquele momento. Isso gerou o que nos discípulos? No momento inicial gerou a tristeza. Por quê? Porque era um próximo deles que tinha morrido. Mas isso fez com que os discípulos ficassem traumatizados, sim ou não? Eu acredito que não, sabe por quê? Por que os discípulos não ficaram traumatizados? Porque depois todos eles seguiram o mesmo rumo. Algum deles parou de fazer o que estava fazendo pelo risco da morte? Por que não? Porque nenhum deles parou de pregar o evangelho, sendo que eles estavam vendo que um após o outro estavam morrendo, sofrendo a perseguição e chegando a morrer. Sabe por que nenhum deles desistiu mesmo vendo o final que os aguardava? Porque lá em Atos 2 eles foram revestidos de poder do Espírito Santo. E Jesus disse para eles que eles iam saber o que era sofrer pelo nome dele. E eles estavam prontos para sofrer. Eles estavam psicologicamente preparados pelo Espírito Santo de Deus. Não foi nenhum coach que preparou eles para a pregação do Evangelho. Foi o próprio Jesus e o Espírito Santo de Deus trabalhou a mente e os corações desses apóstolos para que eles entendessem que as tristezas poderiam vir, mas eles sabiam o que eles estavam fazendo, porque a esperança deles estava onde? No futuro. A esperança estava no futuro. E aí eu tenho 3 textos aqui, nós não vamos ler para nós ganharmos tempo. 2 Coríntios 12, 7-9 fala do quê? Quem sabe? Fala do espinho na carne de Paulo. Ele está falando ali por 3 vezes pedir que Deus tirasse de mim. E aí qual foi a resposta? Não vou tirar, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Compreender que muitas vezes nós devemos estar psicologicamente firmados em Deus para entender que nem tudo que você passa aqui vai passar. Como assim? Deus pode curar todas as pessoas? Deus vai curar todas as pessoas? Não. Isso se trata também com crises emocionais. Muitas vezes Deus vai te ensinar a depender dEle na sua crise, no seu problema emocional, no seu trauma emocional. Nem tudo que você passar vai ser curado. Quando então que nós podemos ter a esperança de passar? Tudo isso foi deixado e agora não temos mais sofrimento. Apocalipse 21:5 vai falar disso. Então vi novo céu e nova terra, e as antigas coisas passaram. E aí no versículo 4 ele vai falar, ali já não há dor, ali não há tristeza. Então a nossa esperança tem que estar firmada lá na frente. Recentemente, não sei quem aqui assistiu a série The Chosen, dá um tchau aí, ninguém, só eu. Então assista porque é bom, é uma série muito boa que mostra o relacionamento de Jesus com os seus discípulos. Aí no capítulo que eu assisti, Jesus estava falando aos seus discípulos assim, eu vou enviar vocês de 2 em 2, e vocês vão expulsar demônios, vocês vão ter poder para isso, expulsar demônio, curar pessoas e tal, e falou a missão. Depois disso, lá no caso, o personagem Tiago, menor, ele era manco. E isso gerou uma crise para ele. Jesus, eu tenho dificuldade com essa situação. Qual a situação, Tiago? Você disse que a gente vai curar as pessoas. Olha para mim, Jesus. Como
eu vou curar as pessoas. Eu sou manco. A minha condição é de não curado e eu vou curar as pessoas? E Jesus vai explicar para eles, e na série eles colocaram de uma maneira muito interessante, que a glória de Deus se manifestaria através do discípulo, mesmo na sua fraqueza, que ele não precisaria estar curado para ser a manifestação do poder de Deus para outras pessoas. É difícil a gente compreender quando é a gente? Com certeza é difícil a gente compreender quando é a gente. A gente entender que naquele momento a cura ainda não é a resposta de Deus para a sua oração. Mas através da sua condição, Deus quer mostrar algo muito maior para as outras pessoas. E agora eu vou citar um exemplo que a gente tem no nosso meio. Tá? Eu vou citar porque a Grace sempre fala abertamente da condição dela e testemunha daquilo que Deus tem feito na sua vida. A gente vê que a Grace tem uma dificuldade, certo? Mas a Grace ela é um exemplo para mim e para muitos de nós aqui. Quem concorda com isso? A Grace vem mais na igreja do que muito irmão que não tem dificuldade alguma para a locomoção. Então, através da sua dificuldade, muitas vezes Deus vai te usar para ensinar algo a outras pessoas. E a glória dele vai se manifestar na sua vida, mesmo na sua condição, mesmo que em momento algum Deus não chegue a trazer a cura plena para ela. Compreender isso muitas vezes não é fácil, irmãos, mas é algo que Deus quer trabalhar na sua vida e no seu coração. Não é a cura, muitas vezes, que é o objetivo, e sim o momento e a dificuldade, ter algo a ensinar e promover a glória de Deus através disso. Os amigos de Jó passaram a se preocupar mais em convencê-lo de estar errado do que entender realmente a dor dele e aquilo que ele estava passando. A preocupação dos amigos de Jó era só de falar para ele assim, não, Jó, não pode, tá? Deus não erra, então é você que está errado, você é um pecador. E a discussão fica nisso por uns 20 e poucos capítulos ali do livro. Paulo nos manda ser suporte uns aos outros. Colossenses 3, 13 e 14 fala para auxiliarmos os nossos irmãos, sermos suporte aos nossos irmãos. Muitas vezes o seu irmão chega com uma dificuldade para você e você vai contar problema para mim de novo. O suportar não é de tolerar, é de dar suporte. Se o seu irmão quiser contar um problema e a dificuldade que ele está passando, chame ele para tomar um café na sua casa, fala, vamos lá, irmão, vamos desabafar esse negócio aí. Sabe por que sessões com psicólogos funcionam muito bem? Porque chega lá, as pessoas falam, elas colocam para fora tudo aquilo que elas estão sentindo, que está sendo peso na sua vida. Só que isso pode e deve acontecer no meio cristão também. A gente não precisa pagar uma consulta, nada contra os psicólogos aí que vão ficar sem dinheiro. Tá? Você não precisa pagar uma consulta, embora eu já ouvi pessoas falando assim, essa é uma grande dificuldade que nós temos mesmo dentro da igreja, pessoas falando assim, eu vou lá, eu pago, eu conto para o psicólogo, porque eu sei que ele não pode contar para ninguém. Aí usa ali do sigilo clínico, como ali a base, ele não vai espalhar o meu problema. Isso não deveria ser uma preocupação de pessoas cristãs, em que alguém vai espalhar o seu problema. Muitos de nós precisamos de amigos, irmãos. É isso que muitas vezes falta no meio do povo cristão. As pessoas se chamam de irmãos, mas são tudo colega. E aí falta a amizade entre o povo cristão, de ter alguém que seja uma pessoa que você pode compartilhar a sua dificuldade, o seu problema, alguém que vai orar com você, alguém que vai ajudar a trazer a paz de Deus ao seu coração. Irmão Cristóvão. Amém. Eu tenho uma experiência bem profunda, assim, quando passo por dificuldade, ano passado passei por uma dificuldade, tive um problema, tive uma perca, né? Mas eu desenvolvi um hábito de todas as dificuldades, todas as tristezas, aquilo que invade meu coração, eu chego em casa, me fecho no quarto, eu me derramo diante de Deus, eu choro perante e falo para Ele. Depois que eu desenvolvi isso aí, a cada vez que eu faço isso aí, pratico todos os dias,
eu saio de lá renovada, porque Deus me restaura meu ânimo, meu ego, eu saio de lá. Então, minha confissão é diante de Deus, eu choro, me humilho diante dele, né? E Deus me renova, é minha experiência todos os dias. Amém. Como eu falei antes, a sua dieta espiritual é o seu relacionamento com Deus. Mas a Bíblia nos manda ajudarmos uns aos outros nas nossas dificuldades. Nossas dificuldades temporárias têm nos distraído da recompensa eterna? Primeira pergunta, aquilo que eu passo aqui tem me feito esquecer que lá na frente Deus tem algo muito melhor para a minha vida? Ou a recompensa eterna é a minha motivação? E ainda, tenho sido auxílio presente na vida dos meus irmãos? Eu vejo meu irmão chorando e eu saio de perto porque eu não gosto de gente chorando perto de mim. Terceiro ainda, a dependência no agir de Deus. Nós vamos correr aqui agora, que falta menos 1 minuto. Deus não colocou o mundo no automático e foi tomar um café, irmãos, tá? Nunca tenha essas ideias na sua mente. Ah, Deus criou as pessoas. E uma das coisas que Ele está mostrando lá no final de Jó é isso. Jó, você não sabe nada. É isso que Ele está mostrando para o Jó. Jó, você acha que você é justo à sua maneira? Deus não é um ser alienado. O que é alienado? Que não sabe o que está acontecendo em volta. Deus não perdeu o controle da humanidade. Se Deus estivesse nem aí para a humanidade, irmãos, o negócio estava muito pior. E ainda, Deus não é sádico. O que é alguém sádico? Que gosta de ver o outro sofrer. Isso é o sadismo. Deus não é assim. Deus não olha para o nosso sofrimento e se alegra com isso. A Bíblia nos fala o contrário. O objetivo do livro de Jó, nós já estamos finalizando, não é trazer respostas para o sofrimento humano ou entender por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. A gente tem a resposta disso no livro? Não tem. Jó pergunta, 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 e Deus faz o que com Jó? Pergunta, pergunta, pergunta também. O objetivo do livro não é esse. Toda a discussão de Jó e seus amigos tinha como base a justiça divina a partir da visão deles mesmos. E Deus está mostrando que todo o funcionar do universo é muito mais complexo do que aquilo que você acha que é o certo ou errado. Um exemplo. Um criminoso entra em confronto com a polícia, ele é baleado e morre. A maioria de nós acha bom. Não adianta dizer que não é porque acha. Ah, o criminoso morreu -1. É isso que a gente pensa. Agora pense assim, isso é a justiça humana. Ele era criminoso, ele entrou em confronto com a polícia, ele morreu. Pensa assim, agora o criminoso é o seu filho. Ele em confronto com a polícia, você quer que ele tenha o quê? Uma oportunidade. Você não quer que ele morra. Mas por que, se a justiça humana pensa dessa forma, que o criminoso entrou em confronto com a polícia e ele tem que morrer lá? Porque a justiça humana entende de um jeito. A justiça de Deus funciona de outra forma. Às vezes a dificuldade ela vai acontecer mesmo com pessoas boas, porque nós não entendemos o que tem em volta disso e qual é o planejamento de Deus com tudo isso. Muitas vezes a dificuldade vai moldar a sua vida e o seu caráter. Muitas vezes a sua dificuldade vai trazer crescimento para os que estão em volta de você. E muitas vezes em todas, Deus será glorificado nisso. É isso que ele está mostrando para o Jó. E Jó, ele vai terminar o livro dele lá dizendo, eu coloco a mão na minha boca, porque eu não sei o que eu estava falando, porque eu só falei besteira. Deus leva Jó a entender o padrão de governo do mundo e vai muito além da visão limitada de justiça que ele tem. A justiça de Deus levou Jesus a provar o sofrimento humano e através desse projeto, que é Jesus vindo como ser humano para sofrer, nós hoje temos a garantia de vida eterna. Jesus deixou de sofrer? Não, mas o sofrimento de Jesus tinha um objetivo, que foi cumprido e depois Jesus foi ressuscitado para cumprir aquilo que ele deveria fazer. Por culpa do ser humano, um inocente teve que vir sofrer para mostrar para nós que Jesus veio para consertar o erro que estava feito. E é em Jesus que nós vamos vencer nossos traumas, nossos problemas, nossas dificuldades. Mesmo que o vencer não seja do jeito que você acha que é vencer.
Aí nós temos alguns textos de Deus tratando com seus filhos e terminamos com: temos percebido o agir restaurador de Deus em nossas vidas?